Boa noite. Aí um forte, né? Agradecemos primeiramente a Deus, né, por essa rica oportunidade que temos de estar aqui pela primeira vez para anunciar a palavra do Senhor, esse estudo, que é um privilégio muito grande para nós. E também agradecer aos irmãos pela confiança, né, que tem nos dado pelo nosso ministério, o convite que nosso irmão Jorge fez junto com a igreja, e eu fico muito feliz com esse convite. Dá licença. Como nós vemos que as oportunidades jamais devem ser deixado, né, para trás ou não aproveitar, e essa é uma rica oportunidade para nós também aprendermos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Sabemos que muitas das vezes as pessoas procuram ouvir a palavra com algum interesse, né? E muitas das vezes com o interesse de querer algo em troca. Então, o cristão, o verdadeiro cristão, ele deve ser do mesmo jeito, mas algo em troca que é para nos alimentarmos dessa palavra e para crescermos na graça e no conhecimento, não mais do que isso. Porque muitas vezes as pessoas procuram outros meios para acrescentar na sua vida, né? Mas com isso nós vamos estar trazendo um estudo muito precioso, muito conhecido. E se o irmão puder colocar para nós Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33, nos fala de Jesus anda por sobre o mar. E ali traz para nós uma lição muito grande através dessa história, que é o nosso caminhar, a nossa vida, como nós andamos, como nós estamos perante Jesus, como nós vemos o Senhor Jesus na nossa vida, né? E aqui destaca para nós Pedro, é o que nós vamos frisar bem hoje também sobre essa história de Pedro, como ele usou, né, um meio de atrair para si algo importante para nós aprendermos hoje. Nós vamos falar sobre isso. O irmão pode colocar para nós 14, 22, nós vamos estar lendo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura que nós fizemos. Interessante, irmãos, que nós, olhando para o primeiro versículo que nós lemos, 22, diz que logo, né, o Senhor Jesus ordenou, na outra versão que eu estou aqui, compeliu. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. E nós, olhando para essa passagem que o Senhor Jesus compeliu, eu até
estava olhando sobre esse significado, fazer descer a força, passar, forçar, empurrar, compeliu, quer dizer, obrigou, né? O Senhor Jesus estava ali e falou com os seus discípulos, vai para o outro lado. E eles obedecem a palavra do Senhor Jesus e vai para o outro lado. Pois bem, vamos parar para pensar agora um pouco sobre essa situação. Jesus fala para os seus discípulos ir para o outro lado, no barco, né? Era o mar da Galileia, todos sabem, né? Nós sabemos que aquele mar era um lago muito grande, se dava o nome de mar, né? Era um lago muito grande. Ele tinha aproximadamente 8 quilômetros, não é bom a gente afirmar o tamanho exato, né? E aproximadamente 8 quilômetros. Demorava um dia bom para atravessar, mais ou menos 2, 3 horas de barco. Então, os seus discípulos entram no barco, obedecem a ordem do Senhor, quando ele despedia a multidão. Estava despedindo, porque logo, se a gente prestar bem atenção antes, né, um pouco, tinha acontecido a multiplicação dos pães. E ainda havia muita gente ali perante ele para ouvir, para vê-lo, para receber, né, alguma coisa dele, algum milagre. E ele despediu a multidão e certamente era o correto despedir a multidão e já ir para o barco encontrar com os discípulos ou para ir encontrar com os discípulos do outro lado. Que a ordem era para que eles fossem primeiro. Olhando para o versículo 23, né, a gente olha aqui que ele despediu a multidão, mas ele não foi para os discípulos, não atravessou para o outro lado. Ele foi orar sozinho. A Bíblia fala que ele saiu, despediu a multidão e foi orar sozinho. Chegando lá, ele orou aquele tempo, né? E quando ele termina a sua conversa com Deus, com o nosso Pai, com o Pai do Senhor Jesus, né? Imagine só que conversa gostosa que ele, né, teve naquele momento, que alegria que era para o Senhor Jesus estar com o Senhor conversando, né, sozinho. Dá até uma curiosidade para nós, né? O que eles falaram, né? O que eles conversaram? Que privilégio que é conversar com o nosso Deus. Por isso que quando nós estamos orando é muito importante, porque a gente está falando com Deus. Quando nós ouvimos a palavra, Deus fala com a gente, né? Então, muitas vezes, é muito importante as orações. Eu confesso aos irmãos que no começo do meu ministério, eu ficava muito, ainda meio preso. Quando o irmão pedia para orar, eu ficava, logo eu. Eu ficava meio, né? Não sei se os irmãos também já passaram por isso, né? Isso é da gente. Mas logo eu pedi para orar. Mas deve ser aquele sentimento, opa, eu quero orar, falar com o meu Deus. Mas muitas das vezes devemos ter um pouco de ressentimento, assim, opa, como é que eu vou orar? Porque eu vou falar com o meu Deus. Eu tenho que saber conversar com ele. Não é de qualquer maneira, né? Eu não vou orar gritando para ele que ele não é surdo. Eu vou falar com o meu Deus. Eu vou falar com ele. Então, esse detalhe aqui ele é muito precioso. Ele é muito precioso. Quando o Senhor Jesus estava a fim de orar sozinho. E aqui no finalzinho do versículo diz, caindo a tarde, ele estava só. Né? Tudo bem. O Senhor Jesus estava só para lembrar que os discípulos estavam onde? Lá no meio do mar, né? Dentro do barco. Ali havia muito vento forte, as ondas estavam muito fortes mesmo. E eles estavam já açoitados, já bem debilitados de tanto remar, porque se a gente for olhar aqui no versículo 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento contrário, eles remavam para cá e o vento empurrava para lá. Vamos trazer uma lição muito grande sobre isso. Eles remavam para cá e o vento empurrava ao contrário. Então eles não saíram.
Uma questão é, os discípulos estavam no barco. Diz que ali estavam os 12, né? Os discípulos, que eram os escolhidos. Pedro, sabemos que era pescador. João, né? André, Tiago, estavam ali. Eles tinham experiência com o mar. Eles conheciam aquela área. Eles conheciam aquele lugar. Ali, segundo os estudos, havia 2 montanhas em volta. E em certo tempo, às vezes, dependendo do momento, vinha um vento muito forte, que ali era um mar calmo. Mas vinha um vento muito forte e açoitava, balançava aquelas águas, e os barcos que passavam por ali passavam com dificuldade. Isso é segundo os estudos, né? Que a gente olha e aprende. Por isso que nós entendemos aqui essa situação. Porque se a gente for olhar em outras passagens, vamos ver o mar calmo. Mas por causa dessa situação havia ali uma ventania que açoitava. Os irmãos podem ficar em liberdade, tá? Pode me interromper a qualquer hora, se quiser comentar, né? Porque lá eu interrompo, né? Né, Lucas? Lá sempre eu interrompo. Né, Twin? Twin sabe também. O Jorge nem vou falar não, que o Jorge já pega no meu pé. Pode me interromper a qualquer hora, tá? E chegando ali, açoitado, a gente olha uma questão importante. Como que o Senhor Jesus ia atravessar aquele mar para encontrar os discípulos? Nós não paramos para pensar nisso, né? Como que ele iria atravessar? Teria um outro barco? Ele pediria emprestado? Quem iria remar para ele? Ele iria, naquela época, se fosse um dia de hoje, alugar, né, um barco para ir atravessar? Como que ele iria? Né? Os discípulos, obedecendo às ordens, foram. Mas chegou no meio do mar, mais ou menos, lá em João diz, a 25 a 30 estádios. Eu não gosto de dar exatas medidas, não. Mas podemos calcular de 4 a 6 quilômetros de distância da terra que eles estavam. Então, o Senhor Jesus, mais ou menos aqui na casa do Jorge, né, irmão Jorge? Dá uns 4, 5 quilômetros, mais ou menos? Dá, né? Por aí. Imagine só essa distância. Eles lá no meio do mar, remando, o barco não saía do lugar, ficava ali. E eles, será que eles se preocuparam com o Senhor Jesus? E agora, como que o mestre vai vir? Como que Jesus vai vir até nós? Como que ele vai atravessar? Nós não estamos, né, conseguindo. Lembrando que os irmãos que ali estavam, como já citamos os nomes, eram pescadores, acostumados com o mar forte, acostumados em remar e sair dessas situações. Né? Sair dessas situações. Mas eles não estavam conseguindo. Eu já tive um tempo, né, que eu pescava também. E sabia nadar e tudo, mas teve várias situações minha, né, experiência própria, que eu já quase me afoguei por ser rebelde ao momento. Uma onda, uma correnteza no rio, né, uma correnteza forte. Eu tentava atravessar, eu pescava muito de tarrafa, né, quem conhece. Eu tentava atravessar com ela pendurado, com um peixe, com um saco de peixe. E nessas situações, eu me confiando tanto no meu nado, com o meu potencial, né, de nadador, de pescador, que eu já quase me afoguei. Numa dessas, o meu irmão, ele mesmo veio por baixo de mim e pegou a tarrafa, assim, já estava afundando, ele viu, ele percebeu que não deu para me soltar, ele levantou, né, que já estava todo embolado, ele levantou e me deu um empurrão, eu acabei de chegar. Situações que nós passamos de experiência para nós entendermos sobre Pedro, sobre esses irmãos aqui. Eu já passei por essas situações. Depois eu parei para pensar, por que eu fiz isso? Para que eu tentei atravessar dessa maneira? Eu confiei demais em mim mesmo. Esse é o problema. Nós confiar em nós. Esquecer do Senhor Jesus. Esquecer de o companheiro que às vezes está do seu lado, que pode te ajudar, né? Pode. E
Isso que a gente aprende aqui. Então é isso aí. A gente fosse basear na nossa fé. Não, a gente não vai para nenhum, né? Não consegue. É verdade. E aqui a gente olhando no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. O Senhor Jesus foi até eles. Mas de que maneira que o Senhor Jesus foi? Alugou um barco? Chamou outras pessoas? Não. Aqui diz que ele foi andando sobre as águas. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. O Senhor Jesus andando sobre o mar. Agora tenta recapitular a história da situação. Imagine, só cada um imagine para si mesmo, o Senhor Jesus ali, mas o mar estava forte. As ondas estavam muito, muito forte, muito alta. O vento batendo. Os discípulos estavam em dificuldades. Como o Senhor Jesus atravessa o mar, vai andando, né? Ele não atravessa, melhor dizendo, ele vai ao encontro deles. E acho que Marcos, me parece, eu não estou lembrado, mas eu acho que fala que ele ia passar adiante. Fez que ia passar adiante, né? Chegando, caminhando sobre o mar com a maior dificuldade para os discípulos. Para nós é a maior dificuldade. Como eu falei, eu tentei atravessar aquela correnteza com maior dificuldade. E chegando Jesus, os discípulos, naquele momento, já cansados de tanto remar, de tanto tentar chegar do outro lado, estava perto já de chegar. Pode. No outro evangelho aqui mesmo, nessa mesma passagem, ele fala mesmo que Jesus estava querendo passar adiante. Parece que ele estava indo andando e eles viram, por isso que eles assustaram. Né? Acho que é Marcos, né? Você está lá no meio do mar, de repente, não é? sobre as águas. Alguma coisa tá diferente aí, mas não estou entendendo. Eu nunca vi isso. Eles começaram a gritar de medo. Depois eu vou contar uma história que aconteceu comigo assim, que eu passei também um aperto. Depois que a gente falar dessa passagem aqui, né? Pode ficar à vontade, tá, irmãos? Aqui diz, né, que o Senhor Jesus vem andando naquele mar forte, aquelas ondas batendo. Os discípulos estavam tão preocupados em sair dali logo, que quando eles olham para o Senhor Jesus, olha só, o versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram, aqui a versão diz, aterrados. E exclamaram, é um fantasma? Ué, vamos parar para pensar agora aqui. De madrugada, aqui diz a quarta vigília, era de 3 a 6 horas. Bem escuro, né? Não dá para ver nada. Quando eu pescava no escuro, eu não via nada. Eu passava, eu já pisei em cima de cobra, eu só tomava susto. Eu assustei uma vez com os carneiros que estavam na beira do rio. Aí eu pescando, que eu olhei e vi que um monte de negocinho branco, não dá para ver nada. Depois eu fiquei rindo, mas eu pescava sempre sozinho. A gente adolescente, a gente fica muito, né, corajoso, né? Fica muito corajoso. Aí eu pescando sozinho, e daqui a pouco eu olhei para a beira do rio, vi uns vultos brancos assim, e falei, e agora? O que é isso? Eu ainda não tinha assim o Senhor Jesus na minha vida, nessa época, né? Eu pensei, primeira coisa, é fantasma, é um vulto, eu não sei, que negócio, daqui eu não saio. O que eu fiz? Deixei a tarrafa afundar, amarrei a boca do saco de peixe e fiquei só com água aqui, olhando, tentando para ver se saía. Vocês estão rindo porque não foi com vocês, né? Eu passei um aperto, eu fiquei aquele susto, mas é o que a gente passa. Fiquei assustado, fiquei olhando, falei, e agora, o que é isso? O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente lembra é de quem? De Deus. Comecei a orar, comecei a clamar por Deus, né? Que negócio é esse? Eu não sabia. Aí eu comecei a ver vindo mais, aqueles vultos, porque estava uma noite mais escura, a gente não vê. Eu estava mais longe. Quando eu olhei assim, que eu fui percebendo e saiu um. Aí eu olhei,
lembrei que naquele lugar tinha uns carneiros. Que situação. E para contar para os outros depois, né? Custei contar. Não contei, não. Fiquei com vergonha. Porque assusta a gente. Aqui os discípulos, quando olham para o Senhor Jesus ali andando, eles não conhecem Jesus. Né? É um fantasma. E agora? O que eu vou fazer? Já estou cansado. Já estou açoitado por essas ondas. Não tem como eu voltar. Não tem como eu ir para frente. Ainda vem um fantasma? Irmãos, outro aprendizado importante que nós vemos aqui. Aqui diz que Jesus estava andando sobre o mar. Estava sobre as águas. Esse andar, essas águas, era um caminho para o Senhor Jesus. Né? Estava, então, era caminhando. Muitas das vezes, e com certeza, o nosso caminho também é assim. Nós andamos num lugar com muita dificuldade. Nós andamos por essas estradas, por esses caminhos. Saímos de casa para o trabalho. Alguns que vão para a escola. Alguns que vêm para as reuniões. Em todos os lugares. Esses caminhos têm vento forte. Tem ondas altas. Tem coisas para nos assustar. Tem muitas coisas que nos assustam. Mas muitas vezes a gente não vê. Sabia? A gente não vê. Porque o nosso foco está em Jesus. A gente olha para o Senhor Jesus, a gente não vê. Hoje, eu tenho uma lição importante hoje. Quando eu comecei a fazer esse estudo, preparar esse estudo, hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nele. Isso me trouxe uma paz tão grande hoje, através desse texto. Eu passei por 3 situações que nós conversamos uma vez. Um carro me fecha, eu buzinei para ele, eu estava de moto, né? Eu buzinei para ele, para ver se ele parava, porque eu sei que a buzina não para ninguém, mas assusta, né? Dá um alerta. Eu buzinei e eu falei, se eu frear, eu posso bater nele ou ele me pegar do lado. Eu vou tentar passar mais rápido e buzinando para ver se ele para. Porque pelo menos ele me jogava mais para frente. E era um carro vermelho, uma Toro vermelho. Freou em cima de mim, em frente àquela Max lá em cima, aqui, né, pessoal, pé do Unidos. Eu saí todo tremo. Primeira coisa que eu fiz, eu olhei para trás, a minha reação de imediato seria qual? Vou voltar para brigar, né? Vou perguntar se a pessoa não enxerga, se a pessoa não está vendo, se não sabe dirigir, se não tem carteira. O normal do homem é fazer isso, da pessoa é fazer isso. Mas a primeira coisa que eu fiz é agradecer a Deus. Lembrei, né, das passagens que o Senhor nos mostra para ser tardio, para se irar, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus que não aconteceu nada. E fui embora. Fiz o serviço, voltei. Eu tenho uma lojinha lá em cima, os irmãos sabem. E quando eu estou na lojinha, às vezes alguém me liga, eu vou fazer o serviço. Aí apareceu outro, desci. Em frente ao Lico King, todos conhecem, uma moça com a bis, da mesma maneira, entra na minha frente. Eu falei, é hoje. Eu falei, eu tenho que parar. Eu tenho que ficar quieto, não tem jeito. Entrou na minha frente, eu só olhei para trás, agradeci a Deus, abençoei, opa, graças a Deus, tudo certo. Fui, fiz o serviço. Eu falei, eu acho que por hoje chega, né? Eu vindo embora, descendo o antigo Itaferro, né? Todos conhecem ali, aquele morrinho. O que acontece? O carro quase me pega de novo. Eu na principal, o carro passa direto. Ali normalmente é parar. E eu aprendendo, eu falei, gente, o texto que eu estou estudando tem tudo a ver. As ondas que nos afligem, o medo que vem para nós, se transforma em amor para com o nosso Deus, para podermos contemplá-lo, para poder exaltá-lo. Porque eu agradeci a Deus porque não aconteceu nada comigo. Eu poderia ter ido, voltado, brigado, falado, mas isso não é para mim. Que testemunho eu daria se eu fizesse isso? Abençoei ele, agradeci a Deus por ter me livrado daquela situação, porque ele nos livra, né?
Os discípulos aqui, eles poderiam ter pensado assim, opa, isso não é normal. Alguém vir andando sobre as águas, não é normal. Mas, espera aí, Jesus fez o milagre dos pães. Espera aí, ele nos chamou como discípulo. Espera aí, Jesus é o Messias. Jesus fez vários milagres, curou aquelas multidões. Só pode ser ele. Não tem como. Só pode ser Jesus. Mas eles não pensaram. Eles não lembraram disso. Eles ainda estavam remoendo, né, procurando entender acerca dos milagres e essa multiplicação dos pães. Quando Jesus fala lá nas multiplicações dos pães, chega lá o André, né, e fala, ó, não tem, despede a multidão aí. Não, dá vocês aí de comer. Não, mas nós não temos nada, é longe para comprar, o que nós vamos fazer? Mas tem alguém aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos? Então tem alguma coisa. Muitas vezes achamos que nós não temos nada, mas nós temos muito para oferecer para o nosso Senhor. Temos muito. E aqui quando os discípulos vê o Senhor Jesus andando naquele caminho dificultuoso, com muita dificuldade que era o caminho, mas o Senhor Jesus estava tranquilo, andando. É interessante, irmãos, nós olharmos aqui o Senhor Jesus como Deus, passando por cima das águas, né? Mas num certo momento nós olhamos ele como homem dormindo na polpa do barco. Que interessante, né? E quando ele levanta, ele acalma a tempestade. Olha como é incrível esse nosso Senhor Jesus, né? Tem uma hora também que nós olhando para ele, vemos ele como Deus, que ele fala, quem beber de mim jamais terá sede. No outro momento nós vemos ele como homem, chegando para uma mulher, dá-me de beber, me dá água. É interessante a gente olhar essas situações do nosso Senhor. E aqui ele andando sobre as águas, os discípulos ficaram atemorizados, ficaram com medo, porque achou que era um fantasma, gritaram. Imagine essa situação, né? Uma outra situação aconteceu comigo. Alguns dos irmãos lembram do nosso saudoso irmão Manel, meu sogro, né? Faleceu. Eu vinha muito com ele pegar ficha no posto. Naquela época, eu tinha uma bicicletinha e eu vinha de bicicleta de madrugada pegar a ficha com ele. Às vezes eu trazia ele, deixava ele e voltava de madrugada, né? E eu passava lá por cima. Quem conhece lá sabe, sentido Poço Fundo é escuro. Antigamente não tinha nada, era muito escuro. E eu passava por ali, né? E nessa situação tinha uma luz forte lá atrás, que eles colocaram, né? E dava um reflexo para aquele lado. De madrugada, tinha um lugar que eles faziam as coisas lá, né? E o pessoal ficava sentido daquele lugar ali. Não passava, ninguém passava de noite, tinha medo. Mas era o lugar mais fácil para mim passar. De bicicleta, jovem ainda, né? Jovem, com aquela coragem danada. Trouxe o, né? São Manel, deixei ali e voltei para casa. Chegando ao final do calçadão, bicicleta, lá na frente eu vi um vulto. De novo. Tudo acontece comigo, parece. Vi aquele vulto vindo. E quanto mais eu pedalava a bicicleta, mais aquele vulto se aproximava. Eu falei, é hoje. Fiquei naquela preocupação. E agora? Eu volto ou eu continuo? E aí, o que eu vou fazer, né? E fui seguindo. Quanto mais eu pedalava a bicicleta, mais aquele vulto se aproximava. E ali tinha uma fama, que, né? A gente fica com isso na cabeça. Mas a gente esquece do Senhor Jesus. É um fantasma. Né? A primeira reação dos discípulos. Eu entendo a colocação deles ali. Fui chegando perto, eu falei, eu vou topar de frente. Não tem jeito, vai acontecer o que tiver que acontecer. E veio aquele vulto mais notório assim mesmo. Né? Não tinha como, né? E veio. E quanto mais eu pedalava, chegando. Quando eu cheguei na curva, eu falei, agora. Só fechei o olho e virei. Na hora que eu virei, ficou para trás, era a minha sombra. A minha sombra. Na hora eu parei e falei, e agora? Como que eu conto pro pessoal, né? E eu contei, não teve jeito. Mas é situações que nós passamos. Olha como os discípulos aqui, eu entendo essa situação dos discípulos por causa disso.
acontece, nós somos falhos. Era minha sombra. Imagine só, Twin. Quanto mais eu ia, mais ela vinha de meu encontro, porque ela ia diminuindo, né? E mais um vulto grande. Incrível. Eu fiquei ali admirando, falei, como pode isso? E passei. Mas eu passei apertado, tremendo, com medo, tive medo. Mas eu fui assim mesmo. Situações que passam na nossa vida, que acontecem. Experiências de vida que nós passamos para entendermos o amor de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não vemos, né? Quando eu vi aquilo que eu passei de bicicleta, falei, essa foi boa. Mas pelo menos eu enfrentei o perigo. Aqui nós olhando, quando eles gritam que é um fantasma, no versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu. Opa, agora eu fico tranquilo, é Jesus. Agora eu fico tranquilo, a minha sombra, né? Era minha sombra, não era nada. Que alegria agora, né? Agora eu fico feliz. Mas não foi assim não. Eles não ficaram felizes não. Olha como diz mais embaixo. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Cuidado com o que nós pedimos ao Senhor. Muitas das vezes nós não compreendemos o plano dele para a nossa vida. Não compreendemos a resposta dele para nós. Em Provérbios 16 nos diz, né, que as preparações dos homens, né, vêm do coração, mas a resposta é de Deus. Nós preparamos, mas a resposta é de Deus. Se é o Senhor, aqui parece que ele duvida. Parece que ele, né, aqui podemos olhar tantas coisas dentro desse versículo, se a gente for estudar ele, ficamos aqui a noite toda para falar. Mas aqui nós podemos entender que a alegria de Pedro, ele ficou tão feliz, falei, Senhor, por isso que pode ver que tem uma vírgula. Manda-me ir ter contigo. Mas onde você fala, se és tu, mas Senhor, manda-me ir ter contigo. Que maravilha. Que emoção foi para Pedro. Imagine nós tivéssemos essa oportunidade de ir até o encontro do Senhor Jesus, né? Assim fisicamente. Mas nós vamos um dia encontrar com Ele. Na glória eterna, nós vamos. Mas imagine aqui, se fosse nos dias de hoje, encontrar com o nosso Senhor. Não cabia no coração de tanta alegria, né? E aqui ele fala, manda-me ter contigo. Mas como que ele iria? Sobre as águas. Mas espera aí. Pedro, né, pediu para ir. A Bíblia fala que o nome dele era Simão. Foi o primeiro a ser chamado. E Pedro agora toma uma atitude de pedir para andar sobre as águas. Mas lembrando que, como estavam as águas? Agitada, vento forte, causava medo. Mas eles pensavam que era um fantasma. Tantas coisas aqui abrange aquela situação. Alcança aquele momento, né? Quantas dúvidas alguns discípulos ficaram. Mas por que os outros discípulos também não pediram para andar? Por que não menciona os outros? Por que Pedro fala, manda-me ter contigo? Agora que vem a questão, né? Agora que vem uma importância para a nossa vida. Olha aqui. E ele disse, o Senhor Jesus, né? Vem. O que acontece? E Pedro, descendo do barco, fez o quê? Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Interessante, irmãos, nós olharmos para essa passagem, para esse momento, quando Pedro desce do barco. Imagina os discípulos.
seus amigos, né? Companheiros. Não, Pedro, não vai que você vai afundar. Não, Pedro, vem cá. Você não pode. Pedro, se você for, eu vou. Não tem muitos amigos que é assim? Que tenta te impedir, que tenta te ajudar. Às vezes te aconselha mal. Às vezes te aconselha a fazer algo que você não quer. Mas ali não cita os discípulos. Não fala mais nada deles. Apenas Pedro tomando uma atitude. É isso que nós aprendemos. Uma atitude de ir ao encontro do Senhor Jesus. Ninguém vai ao Senhor Jesus se não tiver uma atitude. Quantas pessoas falam, eu pedi minha salvação. Eu não suportei tanta pressão. Então, porque nunca teve a salvação. Porque a Bíblia fala que no dia que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Como que eu vou perder? E outra, uma garantia que nós temos é que quando nós cremos no Senhor Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Não vai apagar. Ué, como eu vou perder? E o Senhor Jesus mesmo garante, da minha mão ninguém arrebata. Uma esperança, uma garantia que nós somos salvos para tudo sempre, porque o Senhor Jesus nos garante isso. Essa confiança eu tenho no meu coração, né? E que Pedro andando por cima das águas, um caminho dificultuoso, um caminho com dificuldade. Ele se preocupou? Não. Ele olhou para o... Ih, tem buraco. Ih, tem pedras. Ih, que dificuldade. Como eu vou até o Senhor Jesus? Não, eu vou a pé para a igreja? Não tem como, eu vou de bicicleta. Tá chovendo, eu não vou. Começa a colocar dificuldades para louvar a Deus, para ir ao encontro do Senhor. Começa a pensar, o que eu vou fazer? Não, hoje eu não vou não. Hoje eu vou assistir pela televisão. Hoje eu vou assistir pelo YouTube. Hoje eu vou assistir por algum lugar. Eu vou ficar em casa. Mas os irmãos vão lá hoje pregar. Eu não vou lá. Não, deixa que eles fazem o trabalho. Mas o Senhor quer você. Ele não quer só os irmãos que fazem a obra. Muitas das vezes, o que acontece? Bem claro aqui para nós. Hoje eu estou aqui dando estudo, através do Espírito Santo, claro, né? Estou sendo usado aqui. Mas não tem vários irmãos aqui que também ensinam? Por que não estão todos aqui na frente? Mas o Senhor levanta um. Semana que vem vai ter um outro irmão. Na outra semana, outro. E assim ele faz a obra dele, na nossa vida. Por isso que devemos entender que nós somos importantes. Muitas das vezes, na presença. Hoje eu não vou. Não, deixa para lá. Se você não for, quem vai mais perder é você. Porque vai deixar de alimentar. Fica um dia inteiro sem alimentar naturalmente. Sem almoçar, sem tomar café, sem jantar. No outro dia, você faz o mesmo processo. Você não toma café, não almoça, não toma café da tarde, às vezes alguns têm costume, e não janta. Vai dormir. No outro dia, você me fala como que você se encontra. As dificuldades que está o seu corpo, barriga doendo, já não raciocina mais, pensamento, você já fica estressado. Vai acontecendo várias coisas na nossa vida, né? Assim é a palavra de Deus. Quando nós não alimentamos da palavra, nós ficamos fracos espiritualmente. As coisas mundanas vão atingindo você da maneira tão fácil que você nem percebe. Nem percebe. Porque lá em Romanos diz para nós que não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É nesse sentido, de não concordar. Porque nós precisamos de alimentar da palavra de Deus. Não concordar com o que o mundo nos oferece. Porque ele está como o mar, agitado. Mas o que fez Pedro andar sobre as águas? O que fez? O que fez Pedro andar sobre as águas? Qual irmão pode nos ajudar? A fé também, né? Mas a gente olhar bem aqui, o poder. O poder de Jesus fez Pedro. Porque Pedro estava ainda meio... É o Senhor?
Eu vou? Eu não vou? Né? Mas, Senhor, se é o Senhor, faça-me, então, o poder de Jesus que fez ele andar. Por que é o poder de Jesus? Porque o Senhor Jesus fala, vem. E Pedro focou os olhos nele, no Senhor Jesus, e viu. É o Senhor, então eu estou indo. E ele te chama, vem a mim. Sair do barco. Caminhar sobre as águas. Fé ele tinha. Aqui nós vemos, né? Indiscutível. A compaixão de Deus vai fazer ele caminhar sobre o milagre. Sobre o milagre. Ali é o poder do Senhor que fez ele andar. Porque ele fala que vem. E Pedro descendo. Então Pedro, quando nessa situação aqui, Pedro sabia quem era Jesus. Ele fala assim, ó, se eu mandar, Eu vou. eu vou. Né? Confiando nele. Aí ele fala assim, ó, respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí ele responde, ele diz, vem. Aí a fé vai dar o passo. Impulsionou ele. Porque o Senhor não puxa ele do barco. Ele mesmo desceu. Por isso que ele andou sobre as águas, né? Então, essa é a pergunta. O que fez Pedro afundar? Quando ele tira os olhos do Senhor Jesus. Quando o foco dele se volta para o mundo. Muitas das vezes já ouviram falar, mas Jesus não está comigo. Deus não me abençoa. Tudo dá errado na minha vida. Por que que tudo acontece comigo, né? Eu falei agora há pouco, parece que acontece comigo. Não, mas acontece com muita gente. Mas por que que tudo acontece comigo? As pessoas ficam criticando, ficam murmurando. Por que que tudo acontece comigo? Porque você tirou os olhos do Senhor Jesus. E muitas das vezes as provações que vêm sobre nossa vida, não é porque Ele nos castiga. As pessoas têm essa visão que Deus castiga. Não castiga. Que Deus ele vai tratar com ele diretamente ali, vai castigar ele por mal que ele fez. Não. Deus faz na nossa vida, né, algo impressionante. Ele nos prova para que nós possamos chegar mais perto dele, para mostrar o nosso amor para ele. Por isso que ele nos prova. Por isso que ele permite algo acontecer na minha vida, para que eu possa entender, opa, Deus me ama. E eu preciso chegar mais perto dele. Eu preciso focar mais nele. Então, o que fez Pedro afundar? Perdeu o foco no Senhor Jesus. Começou a olhar para o mundo. Eu conheço, né, um irmão. Conheci um irmão, né? Conheço ele muito bem. E começo do seu ministério, ele ficou tão entusiasmado, tão fervoroso. E ele uma vez... Quase que eu falei o nome. Ele trouxe uma pregação, né? Ele foi pregar, e eu estava presente, a gente andava muito junto, e ele foi pregar, e ele ficou tão feliz com aquela pregação dele, que ele fez, mas muito feliz, ele soube explicar, né? E todos que estavam ali ouvindo, aprenderam, entenderam, né? O objetivo do evangelho é esse. Você explicar, né, irmão Motuí? Explicar e as pessoas que estiverem ouvindo e os irmãos entender. E se não estiver entendendo, algo está errado, né? E aquele irmão ficou tão feliz que ele falou assim, agora eu não largo mais Jesus, agora eu estou fera. Eu falei, cuidado, irmão, não é por aí. O irmão tem que estudar mais, está começando, nós começamos junto, o evangelho é assim. Vai ter dias que você não vai estar bem, né? E pronto, ele ficou tão alegre. Mas depois ele distanciou, depois ele desviou, saiu da presença do Senhor. Hoje se encontra longe. Nós sentimos falta dele. Quase que eu entrego. É meio complicado, porque quando a gente ama a pessoa, quando a gente gosta, a gente quer que volta, né?
E ele está longe. Mas tinha uma palavra tão boa. Pregava, ensinava. Mas distanciou. Ah, Jesus não é com ele? Não, não é por aí. Jesus é com ele em todo momento. Porque ele creu. Mas as ondas fortes, o vento forte, o fez perder o foco no Senhor Jesus. E ele começou a olhar para o lado. Muitas vezes acontece com a gente. Acontece com cada um de nós. Nós perdemos o foco muitas vezes no Senhor Jesus, começando a olhar. Ih, ali é melhor. Opa, ali é bom. Ih, eu vou andar por aqui. É isso que é o vento forte. É o vento do mundo tentando te derrubar, destabilizar, para que você caia, né? Para que você olhe para o mundo e vê que ali é bom. O mundo é bom mesmo. Mas não convém o cristão que aceitou o Senhor Jesus voltar para o mundo. Porque o mundo jaz do maligno. Nós temos a nossa garantia que vamos estar para todo sempre na glória eterna com o nosso Senhor. Isso eu tenho fé, isso eu acredito. Então nós passamos por este mundo aqui como peregrinos. O que fizer, o que for feito, vai ficar por aqui. Mas as obras que nós fazemos, os agradecimentos, né, a Deus pelos nossos feitos, isso tudo vai ser lembrado, né? As obras más ou boas, tudo vai ser lembrado perante o nosso Senhor. E aqui quando Pedro perde aquele foco, começa a afundar. Mas outro ensinamento. Lembra que eu falei que eu pescava? Eu era um bom nadador, me achava. Pedro também sabia nadar. Ele era pescador, acostumado com o mar forte. Mas por que agora ele afunda e se preocupa? Ah, mas eu sei nadar. Eu sei nadar. Então eu posso sair da situação, né? E outra questão importante. Os discípulos estavam no barco. Por que ninguém foi ajudá-lo? E Pedro está afundando. Vamos lá, correr lá. Amigo nenhum pode fazer por você o que Jesus faz. Amigo, parente, ninguém pode fazer o que Jesus quer fazer por você. Por isso que nós aprendemos aqui sobre Pedro que ele poderia saber nadar. Não resolveria a situação dele. Não o ajudaria de maneira alguma naquele momento. Ele poderia ser um campeão olímpico no dia de hoje, né? Não resolveria. Acostumado com o mar forte, estava. Experiência de vida de pescador, muita. Mas não resolveria. Isso nós aprendemos que nessa longa caminhada que nós temos aqui neste mundo, até a volta de Cristo, né? Vamos caminhando, essa longa caminhada, até a volta de Cristo, nós não sabemos quando. Pode ser hoje que ele volte, amanhã, né? Mas vamos nessa caminhada. A minha experiência de vida não vai me levar para a salvação. Os meus parentes não vão me levar. Se eu não crer no Senhor Jesus. A partir do momento em que eu creio, aí sim eu posso entender no meu coração e ter a certeza que eu vou para a presença do Pai para todo sempre. Isso é verídico. Isso é confiança que devemos ter. Olhando aqui, quando o Senhor Jesus, né, está perante Pedro, Pedro afundando, Jesus não foi correndo para ajudá-lo. Os discípulos não pularam no barco. Opa, também sou um nadador, vou pular e salvar Pedro. Ninguém fez nada. Porque ninguém pode fazer por você o que Jesus faz. E chegando naquele momento, Pedro, o que ele faz? Olha que impressionante, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me! Quem? André! Tiago! Ninguém. João! Não. Salva-me, Senhor. Ele clama pelo Senhor. Isso é mostrando a fé. Como nosso irmão Adriano falou, nosso irmão Vantuí falou. Tem uma frase pronta também que eu gosto muito também. Meu pai é fera em frase pronta. Isso. Então,
Eles falam que o nosso extremo é a porta aberta para Deus, é mais ou menos isso. É como se quando nós tentássemos lutar de todas as maneiras com as nossas próprias forças, e acabou, não tem mais chance, é aí que abre a porta para Deus poder trabalhar. Igual aquela passagem de Jairo, né? Da filha de Jairo. Salvo engano, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado com a minha narrativa, Jairo ele chega, segura o braço de Jesus, vamos lá que a filha está doente, não sei o que lá, né? Está com a esperança, puxando Jesus. Aí parece que alguém chega e fala assim, mas sua filha morreu. Não incomode mais ou menos. Aí ele começa a chorar, não sei o que lá, é aí que Jesus na hora que ele estava sem esperança, soltou no braço aí que abriu a porta para muito bom. Para Jesus trabalhar. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Essa situação ela é muito. Obrigado. Ela é muito boa porque quando Pedro vê que não tem jeito, quando nós olhamos para a nossa vida e vê que não tem jeito, aí é Jesus. Porque para tudo, para a nossa vida, tem jeito, né? Não tem aquele ditado, para tudo tem jeito? Tem não. Para salvação, só Jesus. Para salvação, só Jesus. Você pode ter dinheiro, você pode ser o homem mais rico do mundo, você pode ter a felicidade completa na sua vida, mas se não tiver Jesus, está incompleto. Se você tiver Jesus, aí é completo. Aí você se torna o homem mais rico do mundo. Porque nós somos co-herdeiro de Cristo. Nós somos herdeiro do dono da prata e do ouro. Daquele que fez todas as coisas. Daquele que nos amou de uma maneira tal, enviando Jesus para morrer por nós. Nós merecíamos nada. Mas ele derramou a sua graça sobre nossas vidas. Nos mostrou a sua misericórdia a ponto de aceitar o Senhor Jesus. E eu reconheço isso. É isso que nós devemos fazer. Reconhecer. E nesse momento Pedro reconhece, vendo como nosso irmão falou, as portas todas fechadas, não tinha mais jeito, afundando. Senhor, salva-me. E o Senhor, não, você duvidou de mim. Vou não. Ele podia falar, né? Parece que podia, mas não. Jesus não quer isso. Ele não faz isso. Ele quer que todos que clamem a Ele, Ele alcança. Todos que buscar Ele, né? Como ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele alivia. Mas quando São Jesus também, como homem, ele está descansando, né? E agora ele trata como homem. Eu vou descansar um pouquinho, né? Eu vou dormir um pouco. E agora ele trata como Deus. Vinde a mim que eu vos aliviarei. É interessante nós olharmos esse paralelo do Senhor Jesus como Deus, ele como homem, agindo na nossa vida, como homem para a salvação, quando ele morre lá na cruz, e de Deus quando ele nos dá a salvação, ressuscitando ao terceiro dia. Que maravilha, né, para nós sabermos essas verdades. Mas quando Pedro clama pelo Senhor Jesus, aí entra o ponto principal. O poder do Senhor Jesus agindo na vida de Pedro. Que ali ele podia falar, Pedro, você não. De maneira alguma. Quantas vezes você está reclamando? Quantas vezes você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Mas o que nós aprendemos é que quando ele começou a submergir, afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, diz para nós aqui no versículo 31, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou. Pedro não segurou o Senhor Jesus. Aqui diz que o Senhor segurou Pedro. Porque está arriscado de Pedro agarrar ele. Alguém já viu alguém salvar uma pessoa afogando? Não, né? Já viu? Já viu como que é? Eu já tentei salvar, já salvei, né? Salvei não, ajudei, né? Ajudei. A pessoa, o que ele faz? Você vai para ajudá-lo, automaticamente ele tenta te segurar, porque ele quer arrumar um jeito de se livrar. Ele te afoga, ele te segura, ele te aperta, né? Ele tenta fazer de tudo para sair dali. Se você não saber, você morre junto. Morre junto. Por isso que esse pegar, esse tomar a mão,
que o Senhor Jesus fala, mostra que Mateus, né, fala que o Senhor Jesus tomou pela mão, é porque o Senhor Jesus o segurou, deu segurança para ele. Não, Pedro, eu te seguro. Mas, Senhor, eu duvidei, eu te perdoo. Mas, Senhor, eu achei que o Senhor era um fantasma. Pedro, não tem problema, você me buscou. E quantas coisas Pedro fez logo depois, né? E o Senhor Jesus olha para ele e fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu não vou não. Aí. Quando nós olhamos para Pedro querendo proteger o Senhor Jesus, corta a orelha daquele homem chamado Malco, aquele soldado. O Senhor Jesus, não, vai lá, restaura a orelha daquele homem. Quando as coisas que acontecem, parece que tudo acaba por ali, né? Quando nós pensamos que o Senhor Jesus não está conosco mais. Aqui Pedro toma uma atitude. Ele prontamente, quando recebe o Senhor Jesus, ele vai ao encontro dele e interessante, né? Quando diz aqui, no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe. Tomou e ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aqui nós aprendemos que, mesmo com aquela situação, o Senhor Jesus cobra Pedro. Pedro, você não falou que sabia que era eu? Você não confiou em mim? Você não perguntou se podia andar, passar pelas dificuldades da vida? Mas por que você duvida? E o Senhor Jesus mesmo responde, homem de pequena fé. Tem uma situação que nos mostra quando aquele jovem possesso estava os seus pais levando para os discípulos. O que aconteceu? Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Então levaram até o Senhor Jesus. Chegando lá, falou, Senhor, nós trouxemos esse jovem porque os discípulos não puderam fazer nada. Eles não curaram. Eles não tinham fé? Ué, o que aconteceu? Né? Eles não tinham o poder do Senhor? Ué, algo errado? Não. No capítulo 17, mesmo de Mateus, versículo 20, fala para nós o que aconteceu. O Senhor Jesus fala por que eles não puderam expulsá-lo. Olha como diz aqui. Vamos ler lá, que ela está com a outra versão. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. É por isso. Aqui é tratado a pequena fé como um grão de mostarda, a menor semente, né, que existe, um grão de mostarda. Dizem que a maior semente que existe, ela pesa mais ou menos, acho que 30 quilos, 25 a 30 quilos. Eu não lembro o lugar, é uma semente de uma palmeira. Grande. Tamanho grande, né? Imagine a fé de uma pessoa comparada a essas duas sementes. Se tivesse fosse como um grão de mostarda, pequena, qual o tamanho da nossa fé? Como é a nossa fé? Nós confiamos em Cristo, nós temos, né, esse propósito. Mas o poder do Senhor Jesus, ele vai além. A nossa fé é a esperança naquilo que nós não vemos, né? Naquilo que nós esperamos, confiamos, que é no Senhor Jesus. E aqui mostrando a situação de Pedro. Por que duvidou, Pedro? Você mostrou que tinha fé, mas é muito pequena. Mas Jesus, ele tinha todos os méritos naquele momento de falar para Pedro assim, não dá mais. Vocês, né, chega. Só fazem coisas erradas. Vocês não confiam em mim totalmente. Mas ele não faz isso. Ele continua com os 12 discípulos. Porque se nós formos olhar, né, para essa situação, por que o Senhor Jesus sempre estava agindo na vida dos discípulos? Porque quando o Senhor Jesus sai para orar,
à parte, passa a noite toda orando. No outro dia ele chega e fala, opa, vou escolher os 12. Vou escolher 12 discípulos. Naquele chamado, naquela escolha, ele assumiu um compromisso com os discípulos. Por isso que ele age em todos os momentos da vida dos discípulos. Ele assumiu esse compromisso. E nós também, quando assumimos um compromisso com o Senhor, automaticamente ele age na nossa vida. Porque ele assume também com cada um de nós. Ele não vai nos desamparar. Às vezes você acha que a situação está difícil. Às vezes você acha que tudo acontece com você, não arruma emprego, né? Eu passei uma vez, quando eu saí do meu último emprego, penúltimo. Eu passei 8 meses sem trabalhar e já fiquei, né? Até que tinha comentado com o irmão Jorge, lembra, né? Eu já estava ficando, gente, como que pode isso? Mas é Deus me moldando, Deus me preparando para algo lá na frente. Eu saí vitorioso porque eu sabia que ele ia agir na minha vida em qualquer momento. É triste você ficar sem um emprego, sem um serviço. Hoje eu trabalho para mim mesmo. Trabalho para mim mesmo. Eu sou patrão meu mesmo. Meu e do meu filho, né? Ele trabalha para mim. Igual o Twin fez com o filho dele. Ele trabalha para mim. Quer dizer, eu sou patrão do meu filho. E patrão meu. Isso é glória de Deus na minha vida. Isso nós entendemos. A gente trabalha para que nós podemos ter o nosso sustento, mas vindo de Deus. Vindo de Deus. E Deus tem nos abençoado. E aqui com essa imensa gratidão que nós aprendemos hoje acerca dessa história maravilhosa, né? Se a gente fosse ficar aqui a noite toda falando, sempre tem coisas muito boas para aprendermos. Aqui a gente olha que os dois entraram no barco. Imagina quando os dois chegam, entram no barco, né? Imagina uma situação de uma pessoa da família, doente, enferma, lá no hospital, e quando você está lá orando, pedindo a Deus para que cure aquela pessoa, você vendo que às vezes ela dali não pode não voltar mais, uma pessoa querida, mas ela vai e o Senhor restaura ela. E ela recebe alta. E vai para casa. A alegria é tomada pela família, pelos parentes, amigos, porque aquela pessoa retornou, né, para casa. Assim foi ali a alegria daqueles discípulos ao receber o Senhor Jesus e Pedro. Porque eles sabiam que aquele mar estava agitado, que Pedro poderia morrer. A situação estava difícil, complicada, mas com o Senhor Jesus, ele resolve tudo. E aqui diz, no versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram. Muitas das vezes, as pessoas observam a nossa vida, vê como nós andamos, como nós agimos, como nós falamos, né? Para entender o que é esse plano de salvação na nossa vida. E o Senhor Jesus, 24 horas, nos assistindo. Às vezes achamos que estamos escondidos. Opa, hoje ninguém está me vendo, eu vou em tal lugar, o Senhor Jesus está. Não se preocupe, porque Ele sempre está com você em qualquer lugar. Onde você for. E aqui o Senhor Jesus, mesmo orando, mesmo lá na terra, Ele estava presente deles. Eles sabiam o que eles estavam passando. Eles sabiam o que eles estavam pensando. Imagina se os discípulos pensassem assim, mas Jesus nos largou aqui para morrermos? Mas eles tinham experiência com o mar. Mas Jesus, como que ele vai vir depois com esse mar? Será que ele vai vir mesmo? Será que ele não vai nos deixar aqui? Que maravilha, o Senhor Jesus não nos desampara. Ele vem no momento certo. Tudo acontece na hora certa. A gente vê o poder de Deus no sentido de Ele, um Deus criador de tudo, né, do universo, de todas as estrelas, dos astros, de toda a natureza, tão grande, perfeito, se fez como nós, pequenos, frágeis, e aqui teve a humildade de não usar daqueles poderes que ele tinha, o poder que Deus tinha, né, como homem,
e sair fazendo qualquer coisa, porque ali ele podia também abrir o mar se ele quisesse. E isso é importante. Né? Se ele quisesse, ele ia abrir o mar, assim como no Êxodo, se ele quisesse, ele fazia o povo de Israel passar por cima da água. Aí a gente vê que ele faz o que ele quer, né? E nessa situação assim, a gente vê que muitas vezes Jesus, ele agiu de uma forma de humildade, né? E se nós estivéssemos no lugar dele com o mesmo poder, a primeira coisa que eu faria é sair voando, porque eu queria voar. Por cima ali, eu vou usar o mais fácil possível. E mostrar para os outros. Mostrar o poder, né? Mas a gente vê que os milagres que ele fez e as coisas que ele usou o poder foi para cumprir muitas passagens do Antigo Testamento, né? Para autenticar também que ele era o Messias, e porque os demais ele não fez mais milagres, né? Citados extraordinários, até aquele quando ele vai ressuscitar Lázaro, né? Ele pede que os homens removam a pedra, ele mesmo não faz a pedra, faz assim a pedra some. Ele pede o homem remover a pedra, porque isso era uma coisa fácil para o homem fazer. Podia simplesmente a pedra remover. Mas ressuscitar, só ele tinha aquele poder. Então a gente vê também até aí a humildade de Cristo de fazer certos milagres que ele só fez porque tinha que cumprir algo, né? E não saiu esbanjando poder. Que ele poderia, antes de ter acontecido ali, ele poderia fazer com que aquele mar acalmasse, o discípulo chegasse lá e ele se teleportasse. Aí, resolveu o problema. Mas ele escolheu, né? Porque a vontade dele foi essa. Ele queria mostrar o poder de Deus, né? Muito importante isso. Muito bom. Obrigado. Nós olhando, realmente é importante isso. A gente olhar, porque às vezes achamos que Jesus ele era limitado nessas. Não. O poder dele é limitado. Mas ele agiu da maneira para que nós pudemos entender e buscá-lo. É isso que ele fala conosco, né? Nessa noite, nesse momento, e sempre tem falado para buscarmos a ele, aqui como diz no final do versículo, verdadeiramente és filho de Deus. É isso que ele quer de nós, que nós entendemos isso. Eu vou buscar a Deus. Não vai achar. Vou buscar o Senhor Jesus. Através dele você vai achar a Deus. Porque ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Primeiramente, aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. A partir desse momento, você passa a ver a Deus. Lembra que o discípulo chega, mas Senhor, mostra-nos o Pai. Já nos basta. E o que ele fala para Filipe? Estou há tanto tempo e você não vê? Quantas vezes a gente para e pensamos assim, mas Jesus não está na nossa vida? Eu aceitei, está dentro de mim o Espírito Santo e eu não vejo as coisas, como eu contei no começo, dos livramentos que Deus não tem me dado. Eu não vou ver a mão de Deus? O que precisa ver? O que você precisa ver para crer em Deus? O quê? Algum milagre extraordinário presente? Você precisa de receber um dinheiro alto, que às vezes a pessoa pensa em dinheiro, né? Eu preciso casar, né? Os irmãos novos casou agora há pouco tempo, para ser feliz. Nada disso traz felicidade. O que traz felicidade é o Senhor Jesus. E muitas vezes a gente só para saber disso quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Eu não nasci no berço cristão, né? Mas eu andei caminhando com a minha avó, meus tios para as igrejas. Eu passei uma experiência, eu via como era, mas eu nunca tinha tomado decisão. Isso quer dizer que eu já era salvo? De maneira alguma. Eu fui entender o Evangelho quando eu já tinha 21 anos. Que aí eu passei para entender o que é a salvação. O que é Jesus na minha vida. Eu falei assim, Jesus está voltando. E eu preciso aceitá-lo. Se eu não aceitar, eu estou perdido. Eu vi uma cena, eu não vou comentar, mas essa cena me chocou muito. Chamou minha atenção. Porque eu falei assim, se eu não aceitar, eu estou perdido. E essa cena tocou no meu coração naquele momento, que eu falei, eu preciso de Jesus. E eu entrei no meu quarto e fiz a decisão. Cheguei para um dos irmãos, nosso saudoso irmão Joaquim, e falei com ele. Irmão, eu quero aceitar. Ele perguntou, você quer aceitar? Eu falei, já aceitei. Acho que a maioria conhece nosso saudoso irmão Joaquim Vieira. Já aceitei. Aí tem um corinho do Canto de Sião, que a porta é uma só, né? Nós tínhamos acabado de cantar. E ele falou assim, e você, tá dentro ou fora? Eu falei, já estou dentro. Olha que confirmação. Estou falando assim, uma experiência.
porque cada um de nós tem que ter uma experiência, convicção. Pedro, naquele momento, teve a convicção. Opa, Senhor, salva-me. Buscar o Senhor. É isso que ele quer falar conosco nessa noite. Que possamos a cada dia sempre estar com esse propósito de entender esse plano de salvação. Não é à toa que nós estamos aqui. É com um propósito de glorificar a Deus. De saber que um dia nós vamos estar na presença dele. Porque ele vai arrebatar a igreja e vai nos levar para a presença dele. Essa é a esperança que nós temos. O mundo secular está aí. Nós estamos passando, né? Com ondas fortes, com vento forte, muitas tribulações, muita dificuldade. Mas não perca o foco em Jesus. Olhando para Ele, vamos conseguir passar e vencer. Nós não vamos afundar. Muitas vezes nós podemos até tentar desviar o foco. Vamos ver, opa, tem um buraco, eu vou, né? Vou cair. Não preocupa não. Muitas vezes não tem um ditado que diz que a pedra no seu caminho é um tropeço. Mas essa pedra no seu caminho não é tropeço para você que é um cristão. É um salto, é um degrau para você subir. Ah, mas a pedra no meu caminho, eu vou tropeçar. Nada, você vai dar um salto. Você vai passar por ela. É assim que nós devemos pensar e agir perante o Senhor Jesus e perante as pessoas. Que o Senhor nos abençoe e acrescente as suas bênçãos nos nossos corações. E agradeço a Deus por essa rica oportunidade, esse privilégio de estar aqui para compartilhar com os irmãos. E agradeço a amada igreja por essa rica oportunidade. Amém.